Jogadores brasileiros que desvalorizaram em 2024. O futebol movimenta muita grana e todo mundo sabe disso. Só que o produto mais importante desse esporte são os jogadores. Os caras são avaliados e têm ali o seu valor. Mas o mercado é muito exigente. Ao mesmo tempo que muitos jogadores estão valorizando, a maioria deles está desvalorizando. O que influencia isso? Vários fatores. Rendimento dentro de campo, postura extra-campo, o lugar onde você está jogando, para onde você está indo, de onde você voltou. Pensando nisso, a gente reuniu os jogadores que mais desvalorizaram no futebol brasileiro. Vale lembrar que são apenas jogadores brasileiros que estão atuando na Série A. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like aí, bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje a meta de likes é de 500 likes, que aí se a gente bater, a gente faz a parte 2 desse vídeo aqui. A gente abre a lista de hoje com Gabriel Veron. Jogador revelado pelo Palmeiras, Gabriel Veron já se destacava muito na base do clube, e quando subiu ao profissional em 2019, seu valor já estava aumentando. Depois de quase 3 temporadas no profissional do clube, ele foi negociado com o Porto de Portugal. O clube pagou 10 milhões e 200 mil euros por ele, aproximadamente 57 milhões de reais na época. No Porto as coisas não andaram do jeito que ele imaginou e nem a diretoria do clube. Depois de entrar em campo apenas 26 vezes, ele foi perdendo seu espaço. Vale lembrar que o Porto ainda acredita no potencial do jogador e escolheu o caminho de emprestá-lo para ele poder pegar mais rodagem e pegar aquela casca. Com sua ida frustrada à Europa e já um retorno tão cedo ao Brasil, o valor do jogador acabou sendo desvalorizado. Gabriel Veron tinha seu valor de mercado avaliado em 11 milhões de euros e acabou desvalorizando 27%. E hoje seu valor de mercado está avaliado em 8 milhões de euros, aproximadamente 46 milhões de reais. Ele está com 21 anos. Seguindo por aqui temos Rony. Revelado pelo Remo, o jogador logo cedo foi comprado pelo Cruzeiro, onde não atuou no profissional e jogou apenas no Sub-20. Depois disso, ele foi pro Náutico. Depois de passagem rápida pelo Japão, Rony retornou ao Brasil, onde vestiu a camisa do Atlético Paranaense, ficando 2 temporadas por lá com um destaque para 2019. Depois de destaque, ele foi comprado pelo Palmeiras por 6 milhões de euros, ou 28 milhões de reais. Rony já está em sua 5ª temporada no clube e teve ótimos momentos por lá, lançando as redes e também dando assistências para seus companheiros. Nos últimos tempos, ele acabou perdendo espaço na titularidade do clube e alguns rumores colocaram ele até fora do Palmeiras. A desvalorização acabou vindo e o atleta perdeu 23% do seu valor de passe no mercado. O jogador que era avaliado em 13 milhões de euros, hoje vale 10 milhões de euros, ou 57 milhões de reais. Rony tem 29 anos. O próximo por aqui é Luiz Henrique. Revelado pelo Fluminense, o jogador subiu ao profissional em 2020, por lá ficou por 3 temporadas. Depois de se destacar no tricolor, ele foi vendido para o Real Betis da Espanha. O clube pagou 13 milhões de euros na época, aproximadamente 70 milhões de reais. O jogador chegou ao clube tendo sequência sim, logo em sua primeira temporada entrou em campo 43 vezes. Mas no final dessa temporada e no início de uma nova temporada, as coisas começaram a desandar e Luiz Henrique foi meio que sendo deixado de lado. Depois disso, ele foi colocado na famosa lista de negociados, apesar de no final da negociação com o Botafogo, o Real Betis já ter começado a desistir e ter colocado ele de volta nos jogos. Mas aí nessa altura as coisas já tinham ido para outro caminho. Ele foi comprado pelo Botafogo no início desse ano, lá em janeiro, inclusive sendo a contratação mais cara da história do Botafogo, mais de 100 milhões de reais. Esse retorno ao Brasil, querendo ou não, acaba desvalorizando o atleta que voltou muito cedo da Europa e ele foi desvalorizado no mercado. Devido a esse e outros motivos do site que fez o levantamento, o Luiz Henrique desvalorizou 20%. E de 15 milhões, seu valor de mercado caiu para 12 milhões de euros, aproximadamente 68 milhões de reais. Luiz Henrique está com 23 anos. Seguindo por aqui temos Lázaro. Jogador revelado pelo Flamengo, Lázaro fazia muito sucesso na divisão de base do clube e por lá ele já tinha o seu valor muito inflacionado. Em 2020 ele subiu ao profissional do Flamengo, mas o seu grande momento mesmo foi na temporada de 2022, quando ele teve mais sequência. Depois de conseguir o seu momento no Flamengo e aparecer, ele entrou no radar de alguns times europeus. E quem contratou o Lázaro foi o Almeria da Espanha. O clube pagou 7 milhões de euros, aproximadamente 36 milhões de reais na época. O jogador não teve o espaço esperado no Almeria e estava tentando negociar com algum outro clube europeu de menor expressão por lá. Mas Lázaro e seus empresários viram com muito bons olhos a oferta do Palmeiras e preferiram retornar ao Brasil. Lázaro teve uma grande desvalorização de passe em 58% e de 6 milhões de euros, seu passe hoje está avaliado em 2 milhões e meio de euros, ou 14 milhões de reais. Lázaro tem ainda 22 anos. Outro por aqui é Gustavo Scarpa. Revelado pelo Desportivo Brasil ainda no Sub-18, ele foi negociado com o Fluminense. Foram 3 temporadas no tricolor e depois disso ele foi emprestado para o Palmeiras depois de algumas polêmicas lá nas Laranjeiras. Seu contrato com o Fluminense terminou e ele escolheu permanecer no Alviverde. Depois de 5 temporadas no Palmeiras, Scarpa escolheu não renovar com o clube, mas isso tudo devido ao grande
grande sonho de atuar no futebol europeu. Depois de ficar livre no mercado, ele foi para o Nottingham Forest da Inglaterra de graça. Por lá as coisas não andaram como ele pensou. Ele entrou em campo apenas 10 vezes e depois disso o Nottingham Forest decidiu emprestar Gustavo Scarpa para o Olympiacos da Grécia. O Olympiacos ele também não rendeu o esperado e acabou entrando em campo 11 vezes, sendo devolvido para o Nottingham Forest. Depois disso, o clube inglês decidiu vender Scarpa. Quem comprou foi o Galo, pagou 5 milhões de euros, aproximadamente 27 milhões de reais. De quando chegou ao Nottingham Forest até o momento, o passe de Scarpa desvalorizou 40% e de 10 milhões de euros passou a valer 6 ou 34 milhões de reais. Gustavo Scarpa está com 30 anos. Próximo por aqui é Pedrinho. Revelado pelo Corinthians, Pedrinho ficou no profissional do Timão por 3 temporadas. Depois disso, ele foi negociado lá em 2020, vendido por 18 milhões de euros ao Benfica. Na época, 117 milhões de reais. No Benfica ele ficou por apenas uma temporada e depois disso ele foi contratado pelo Shakhtar da Ucrânia pelos mesmos 18 milhões de reais. Devido aos problemas que a Ucrânia vive e os problemas que o Shakhtar também estava passando por lá, o Benfica tomou um prejuízo de pelo menos 10 milhões de euros nessa negociação, já que o Shakhtar Donetsk não tinha caixa para poder pagar o Benfica. O clube inclusive emprestou Pedrinho. Pedrinho desvalorizou os mesmos 40% de Scarpa e de 10 milhões de euros passou a valer 6 ou 34 milhões de reais. Ele tem 26 anos. Por aqui agora temos Dudu. Revelado pelo Cruzeiro ainda muito cedo, Dudu foi vendido para o Dinamo de Kiev. Por lá as coisas não andaram tão bem para ele não. E em 2 temporadas ele entrou apenas 30 vezes em campo e marcou 3 gols. O jogador foi emprestado ao Grêmio em 2014, onde recuperou seu bom futebol. Depois disso ele foi comprado pelo Palmeiras por 3 milhões de euros lá em 2015. Na época, aproximadamente 12 milhões de reais. Depois de 5 temporadas ele foi emprestado ao Al Raio do Catar. Depois de fazer o famoso pé de meia e ganhar uma grana, ele retornou ao Alviverde em 2021. A desvalorização de Dudu veio mesmo devido à idade, que vai chegando, né? O jogador também sofreu uma lesão no Palmeiras. Dudu desvalorizou 36% e dos 11 milhões de euros que valia, seu passe hoje está avaliado em 7 milhões de euros, ou 40 milhões de reais. Dudu tem 32 anos. Seguindo por aqui temos Marquinhos. Revelado pelo São Paulo, o jogador atuou por 2 temporadas no tricolor paulista profissional e depois disso já ligou o radar dos clubes europeus. Quem comprou Marquinhos foi o Arsenal, lá em 2022. O clube pagou 3 milhões e meio de euros na época por ele, aproximadamente 18 milhões de reais. A desvalorização do atleta veio exatamente pelo fato de não ter conseguido ter uma sequência no futebol europeu. Ele vestiu a camisa do Arsenal, onde não deu certo, e acabou sendo emprestado para o Norwich City. Depois do Norwich City, ele passou pelo Nantes e em ambos os clubes também acabou não dando certo. Depois desses 2 empréstimos, o Arsenal decidiu emprestar Marquinhos ao Fluminense. O passe do jogador desvalorizou em 41% e dos 12 milhões que Marquinhos valia, hoje tem o passe avaliado em 7 milhões de euros ou 40 milhões de reais. Ele está com 21 anos. Quem também aparece aqui na nossa lista de hoje é Yuri Alberto. Revelado pelo Santos, no Peixe, Yuri Alberto entrou poucas vezes em campo como profissional e depois de algumas polêmicas foi negociado com o Internacional. No Inter ele se destacou por aqui e foi comprado pelo Zenit da Rússia. O jogador custou incríveis 28 milhões de euros aos cofres do Zenit, 166 milhões de reais. Em 2022 ele foi emprestado ao Corinthians pelo Zenit. Depois de uma temporada o Timão comprou o jogador, envolvendo 5 outros atletas numa suposta troca. O Corinthians não gastou R$1 na compra de Yuri Alberto, mas repassou 5 atletas ao Zenit. O goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meio-campista Duqueiroz e os atacantes Mantuan e Pedro. Yuri Alberto não vive sua melhor fase e acabou desvalorizando seu passe em 28%. O jogador tinha seu passe avaliado em 18 milhões de euros, hoje vale 13 ou 103 milhões de reais. Ele está com 23 anos. Para fechar a nossa lista de hoje, temos Gabriel Barbosa. Revelado pelo Santos, o jogador já se destacou logo em suas 3 primeiras temporadas com a camisa do Peixe. Depois disso, ele foi vendido para Inter de Milão por 25 milhões de euros, na época 142 milhões de reais. Gabriel entrou em campo apenas 10 vezes com a camisa da Inter de Milão e fez 1 gol. E aí o clube italiano decidiu emprestá-lo para o Benfica, onde ele também não conseguiu sequência, entrando em campo 5 vezes e marcando também 1 gol. Em 2018 ele foi emprestado para o Santos, onde voltou a brilhar dentro de campo, sendo inclusive artilheiro da Copa do Brasil naquele ano. Em 2019 a Inter de Milão emprestou o Gabigol ao Flamengo, que sinalizou que tinha sim a intenção de comprar o atleta no final da temporada. O clube carioca depois disso negociou com o time italiano e pagou 16 milhões de euros por Gabriel, 86 milhões de reais na época. Gabriel viveu ótimos momentos com a camisa do Flamengo, sendo inclusive herói de conquistas de Libertadores, mas depois disso o rendimento caiu bastante e junto com o rendimento caindo, ele também viu o seu valor de mercado cair. Seu passe foi desvalorizado em 57%. Gabriel tinha um passe avaliado em 21 milhões de euros
Hoje seu valor de mercado é de 9 milhões de euros ou 51 milhões de reais. O jogador está com 27 anos. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou dos valores de mercado desses atletas? Não esquece de deixar o seu comentário porque ele é muito importante pra gente. Meu nome é Alvin e até a próxima.